A Santa Paz de Deus, galerinha, para quem não é da CCB e para quem é, a Santa Paz de Deus também, porque a paz demais nunca é ruim, é muito é bom. Mas sem mais delongas, vamos aqui pro nosso terceiro react, tá? De uma série que eu venho trazendo aqui. E inclusive eu queria a ajuda de vocês. Esse ano eu tô com alguns planos mais robustos aqui pro canal. Eu preciso de um nome para o canal. Eu pensei, né, em assemelhar com um canal que eu gosto muito, que é do Nelson Faria, né, que tem lá um café lá em casa, e eu queria colocar como um café com tocador. Mas isso aqui é por outro motivo. Se você gostou desse nome, fala aí pra nós. Se você tem um outro nome, coloque aí nos comentários também. Inclusive, se você gostar desse react, curta, comenta e compartilha. E se você não gostou... Você tem alguma mágoa de mim? Escolhe um lugar e nós se esbagaça no morro. Nós vamos reagir aqui a um sanfoneiro, que ele não é um sanfoneiro bom. Ele é um sanfoneiro excepcional, que é o nosso grande Ed Emerson. Ed, antes de tudo mais, se você estiver vendo esse vídeo aí, um grande abraço. Aquele ósculo santo, tá? Lembrando que aquele encontro nosso em Pirituba foi muito rápido, tá bom? Então a gente tem que encontrar mais para tomar um café longínquo assim, né? E tocar bem umas 5, 6 horas até o braço cair de lado. O Ed é um músico com muita musicalidade, harmonia, ritmo, né, mais robusto dele e o carro-chefe dele que é o solo. E depois de conhecer pessoalmente o Ed, eu posso garantir que além de todas essas qualidades, tem educação musical, tá? Um respeito com o próximo muito forte e uma humildade fora do normal. Ed, aquele grande abraço. Vamos aqui pro seu react, cara. Lembrando, galera, que os reacts, eles não têm tom professoral, muito pelo contrário. O que eu sei, eu posso tentar passar para vocês, e o que eu não sei, eu pretendo aprender, tanto com os vídeos como os comentários de vocês, tá bom? Eu não tenho ouvido absoluto, muito pelo contrário, não tenho vergonha de falar isso, meu ouvido é relativo, tá? Eu tenho algum trabalho para achar tom, mas a gente vai tentar passar aqui algumas construções e a forma que Ed lida com a harmonia e com seu estilo próprio ali, porque se você colocar 5 sanfoneiros e virar de costas e cada um solar, você sabe quem vai ser o Ed ali, tá bom? Sem mais delongas, galera, vamos aqui começar com esse vídeo aqui, com essa turma da Champions League. Coloca aí, editor, para nós. Essa turma fenomenal. Galera, se vocês escutar uns cachorros latindo, cachorro chorando, eu tenho 2 husky em casa e recentemente eu achei dois cachorros filhotes na rua, jogado assim, e eu adotei provisoriamente até achar um lá pra eles, e os meus husky, cara, gostam muito de brincar, e a brincadeira deles é pesada, e eles acabam chorando, tá bom? Mas perdoa eles, perdoa esses pestinhos aí que eu vou colocar aí pra vocês. Vamos aqui, ele tá com a Champions League, aqui o Tuquinha, grande Tuquinha, mestre dos magos, na acordeon, na harmonia. Leandro, grande amigo, Leandro, nosso amigo virtual, hein? A gente tem que se encontrar o mais breve possível. E se eu não me engano, o clarinetista é irmão do Tuquinha. Não tenho certeza. Se eu tiver errado, me corrija aí, galera. Que educação do tubista, né? Fora do normal. Ó, nesse trecho, já posso falar um pouquinho, tá? O que a gente percebe? No início aqui, o Ed, ele não se tem um trabalho, apesar que ele tem um dicionário de acordes muito grande, de colocar os seus acordes mais complexos. Por quê? Ele tenta criar primeiro um motivo rítmico, tá? Para que o baixo siga aquilo ali, tá? O baixo siga, para que os músicos que vão solar se habituem naquilo ali, e para que depois que ele criou o motivo dele rítmico, ele vai começar a criar o seu motivo melódico e o motivo harmônico. Vamos para vocês entenderem. Tanto que nesse início ele começa, né? Assim. Então, o que a gente percebe aqui? Às vezes ele segura mais um pouco. O que eu percebo? A mesa, vamos dizer assim, a mesa de comida musical do Ed, ou seja, aquele que ele escuta, tanto
não vou dizer nesse contexto atual, tá? Mas talvez no seu passado ele tenha consumido muito MPB, jazz, multi-jazz, né? O que ele chama de um jazz mais pop. Por quê? A sua mente, essa pegada de ritmo, se pensa muito na construção harmônica pensando na vassourinha da bateria, ou seja, vamos ver para você ver. Vamos escutar, né? Ver e escutar. Depois que ele deu o ritmo ali, ele vai começar a sofisticar os acordes. Eu vou mostrar um pouco da construção dos acordes, mas não vou ficar falando o nome, até porque para habituar todos os públicos. Por quê, galera? Para não confundir quem ainda não tem essa dinâmica de pegar X acorde com sexta, sétima, X acorde com nona, 11ª, quarta, e aí vai. Vou falar aqui o que eu estou pegando no baixo e o que eu estou pegando aqui no shape de acordes no teclado para ficar mais fácil para todo mundo. Então veja bem, aqui quando ele vai pro coro, ele já não usa o mesmo Fá menor. Veja bem, no início ele faz, né? Mi bemol, Dó menor, Sol, perdão, Fá, Fá menor. Então ele usa esse Fá aqui, né? Ou seja, no coro ele já faz isso aqui, né? Ou seja, ele usa isso aqui, ó. Si bemol, Dó e Mi. Em vez de usar o Fá menor, né, normal, que é Fá, Lá bemol e Dó, ele usa o Si, Dó e o Mi. Então, então ele já dá um pouquinho mais de ênfase depois de ter construído seu motivo rítmico. Ó, presta atenção nesse acorde. Vou voltar um pouquinho. Esse. O Ed pensa no que aqui? Né? Que a gente chama de tensionar um acorde. Veja bem, o que seria criar uma tensão? Quando a gente pensa que a gente, igual mesmo aqui, ele estaria no Fá, né? Vai pro Si bemol. Quando a gente pensa em tensionar um acorde, pensando no Fá, é como se pegasse as notas mais grudadas possível, as notas irmãs, digamos assim, do Fá. Ou seja, quem está grudado ali com o Fá? O Mi natural e o Fá sustenido, certo? Só que o que ele percebe? Sua audição e sua musicalidade genial. Que ao invés de pegar esses dois aqui, ó, esses três, ó, junto, ele põe um intermediário entre o Mi e o Ré. Ou seja, ele coloca na ponta as tensões. O que acontece isso? Ele dá aquela tensão mais limpa. Porque se eu pôr isso aqui no meio do acorde, um Fá aqui e fazer isso aqui, ó. Olha como é que fica sujo. Mas o que ele faz? Ó, Mi natural, Si bemol e Ré. Baixa em Fá. Vamos escutar? Vou voltar um pouquinho aqui. Ele faz isso aqui, ó. Ou seja, nesse finalzinho aqui, para quem nunca pegou esse acorde,
Você vai pegar o baixo em Ré, Si natural, Mi bemol, Fá, você pode fazer com Lá bemol. Ou seja, Lá bemol, fica à vontade, pode usar tanto Lá bemol como o Sol aqui na ponta. Então, dá para se perceber, não vou analisar o vídeo todo para não ficar muito longo, tem mais, se não me engano, 3 vídeos para a gente analisar. Dá para perceber que como posso dizer, o seu leque musical é tão grande que ele pode ficar escolhendo o que ele vai usar ali, de pouco a pouco. O que ele percebe aqui, ó? Veja bem, como é importante você prestar atenção no que você faz e no que os outros estão fazendo. O clarinete está solando, tá? E ele vê o sentimento que o clarinete está. Então, veja bem, ó. Ó. Veja bem, quando o clarinete segura a notinha e ele sentiu que o clarinete deu essa ênfase, ele deu ênfase também no acorde. Legal, né? Então, dá para ver aonde o nosso homem de ouro aqui da sanfona está caminhando. Vamos analisar outro vídeo aqui. De novo, o Ed aqui com a Champions League da tocata. Se eu não me engano é o Beraldo aqui, o Aldeir e o grande Daniel. Cara, eu sou muito fã do Daniel. Muito, muito, muito mesmo. Vamos perceber. Por que eu separei esse vídeo? Porque é um dos poucos vídeos que a gente tem do Ed fazendo aquele chacoalho, né? Vamos ver uma coisa perceptível aqui de um bom músico, um excelente acordeonista. Veja bem, estão tocando aqui as crianças boas, né? Ó, já de se perceber. O que se tem a perceber aqui? Quando se toca em menor, é a mesma coisa que a gente fosse tocar num lado mais sombrio, dando eufemismo, né? Mais sombrio de um campo harmônico. Por quê? O que dá sombrio não é aquele que dá um susto, digamos assim, né? Aquele que dá uma pressão. A ideia dele da construção do ritmo, da harmonia aqui, é sempre dar um pouco mais de ênfase nos acordes. Ou seja, ele está aqui. Ó. Veja bem. Ó. ênfase. Aê, Daniel! Põe o vídeo do Pica-Pau. Já para tudo aqui, ó. O que diferencia o acordeonista, veja bem, o que diferencia o acordeonista para um acordeonista, independente do estilo. Veja bem, o Ed, dá para perceber que ele está com a máquina na mão, uma escandalha aqui. E o que se percebe? O respeito que ele tem pelo instrumento, ponto. Por quê? Dá para se perceber que é um instrumento que tem uma pressão de fole muito boa. Quem toca verdadeiramente acordeão sabe que não é um instrumento só, são 3. Teclado, baixo e o principal, o fole. Então você pode ter a máquina que for na mão, você pode dominar bem o teclado, dominar bem o baixo,
Mas se deixar o fole na mão, dá para ver que você é um sanfoneiro, vamos dizer, meia boca, digamos assim, né? Apesar que eu me julgo um sanfoneiro meia boca ainda, né? Por que eu digo isso? Tem tanta gente que eu vejo que pega acordeon. Eu sei que tem gente que tem um acordeon com a pressão de fole bem inferior, às vezes está rasgado, então precisa chacoalhar mesmo. Porém, tem muito acordeon com máquina na mão, mas que vai chacoalhar, parece que vai movimentar o corpo todo. Não no sentido de, pô, não tem problema você interpretar, mas o chacoalho faz com tanta força. Ó. Você abre tanto sem necessidade. Por quê? A própria pressão de fole já te dá essa ajuda, fora que você não judia tanto da sua sanfona. Então, o que o Ed faz aqui, ó? Ou seja, ó, ele usa poucos gomos aqui do fole, ó. Qual o nome disso? Educação. Primeiro, ele está com a máquina na mão. Se ele puxa muito, ele cobre todo mundo que está ali. Vai dar trabalho para quem sola, para quem escuta, para quem faz o baixo. Educação é o nome disso aqui. Escuta bem o que ele faz aqui nesse trecho aqui, ó. Veja bem, o que dá para se fazer nesse sentido aqui? Você está aqui comigo em Sol menor, né? O que a gente pode usar são técnicas para aproveitar a forma do acorde. No acorde de Sol menor, você tem Ré, né? Que é o Sol, Si bemol e Ré. E no outro acorde que ele usa, né? Que é um Ré, tem um Ré, logicamente. O que você pode fazer quando você tem acordes próximos, né? Digamos assim, uma quarta ou uma quinta, que fazem vizinhança e vão ser trocados. Você pode aproveitar a sua mesma nota. Ou seja, veja bem, se eu tenho Ré aqui aproveitando, o que vai mudar é o Sol com Si bemol, para designar o Sol menor, e o Fá sustenido com Lá para designar o Ré maior. E sabendo disso, o que ele faz aqui? Ele usa esse artifício aqui de dançar entre o Ré e o Mi bemol para fazer meio que um swing de ciranda, né? Aquela coisa que fica na mente, né? Aí aqui, antes de ir para o suposto coro, né? O que você pode fazer? Sempre que você estiver no acorde menor, né, e for transacionar para que a gente chama de subdominante, né? Que seria aqui, ó. Se a gente for contar, né? Porque a próxima seria o Dó menor. A quarta, né? Sol, Lá, Si, Dó. Você pode, lembrando, saindo do menor para ir para um acorde de quarta menor também. Você pode usar o seu mesmo acorde maior, ou seja, em vez de você usar, né, a sétima bemol, quando você está no acorde maior, você vai usar isso aqui. Então, estou Sol menor, você vai usar o Sol maior. Mas veja bem, você pode usar um artifício que a gente chama de acorde sus, que é quando a gente coloca a própria quarta que vem no lugar do acorde menor. Ou seja, se eu estou aqui, em vez de fazer Sol menor, Sol maior e ir para o Dó menor, eu vou colocar a nota Dó no lugar do Si bemol aqui do Sol menor. Por exemplo, em vez de fazer, vou fazer
Ou seja, adicionei esse dózinho aqui, ó. Olha como é que fica diferente. Ao invés de fazer, eu faço isso. Fica a dica, dá pra usar com todos os outros tons aí, em menor que você for tocar, beleza? Ó, dá uma quebrada aí. Para tudo, põe o João Kleber aí. Para tudo. Ó. O que, não vou falar. O que você percebe aqui quando o trombone sai pro acordeão solar? Ó. Veja bem. É coisa simples, mas que faz a diferença no jogo. O que foi? Intensidade no foley. Educação. Que ele percebeu que o Daniel vai solar com um pouco com sentimento a mais, tá? Com a dinâmica maior. E se você sobrepor no chacoalho o solo do acordeon, é melhor o acordeon não solar. Veja bem. Então a educação aqui, ó, devia estar lá bem forte, né? Já diminui, né? Veja bem. Vamos voltar aqui. Vamos diminuir. O que ele faz aqui também? É uma coisa que eu vejo ele fazendo, eu vejo o Paulinho fazendo e outros acordeonistas. Enquanto você dá um acorde, você sola em cima dele, dá uma ênfase mais bonita. Veja bem, vou fazer aqui sem chacoalho. Então estou aproveitando notas do próprio acorde. Pode usar isso aqui, ó. Tensão, Fá sustenido, Dó e Fá. Vamos para o próximo vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo dele solando. Adoro esse vídeo aqui. Esse vídeo tem 7 anos. 7 anos. Olha a dinâmica do Cabra. Não. Lembra que eu falei? Fica brincando com o acorde, dançando, fazendo melodia em cima do acorde.
Esse vídeo é tão lindo que eu não quis interromper no meio não. Mas vamos voltar aqui na construção. Veja bem, o Ed cria um negócio que chama motivo harmônico e motivo melódico. Praticamente tudo que ele faz. Por quê? Quando você usa o motivo harmônico e melódico, vamos dizer que ele vai usar só o melódico aqui, tá? Porque ele está mais solando do que fazendo acordes em si de uma vez. Você cria uma assinatura sua no que você está interpretando. Ou seja, esse vídeo tem 7 anos. Eu aposto com você, com os tocadores que acompanham o Ed desde muito tempo, se eu colocar um áudio no carro e falar, quem está tocando aqui? Vai falar que é o Ed, por causa dessa assinatura. Vou mostrar vocês aqui 2 assinaturas aqui, ó. Veja bem. Aqui, ó. O que ele faz? Tá. Veja bem que aqui, depois que ele faz isso, né? Que aqui no teclado é Si, Do, Ré, e no baixo é Sol, Lá, 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 Sol. Então é. E vai. Ele podia ficar muito bem parado aqui no Lá menor e pro Ré maior. Mas o que ele faz? Ele faz o que a gente chama de inversão de acorde. Por que fica bonito nisso aqui? Porque veja bem, ele começa. Veja bem, aqui ele vai para um Dó, né? Ele vai mudando aqui no baixo. Do, Mi, Lá. Perdão, Do, Si. Do, Si, Lá. Mas ele pode permanecer também o mesmo acorde que dá essa sofisticação de o baixo tá dançando ali. Ou seja, ó, harmonia parada, baixo andando. É uma regra de ouro na construção harmônica. Enquanto a harmonia corre, o baixo anda. E o inverso também é proporcional. Por quê? Enquanto a harmonia está andando aqui, o baixo está correndo. Aí aqui, que ele já pega um Lá menor, aí ele faz a inversão para um Lá menor com baixo em Fá sustenido. Olha como é que fica bonito. Onde tem outra assinatura dele aqui? Vejam só. Ó, veja bem. Olha essa frase que ele faz. Ele faz algo mais ou menos isso aqui, né? Ele, do Sol, ele quer ir pro Dó. Né? Que é o que ele faz aqui, veja bem. Ó. Do Sol pro Dó. Mas ele usou uma coisa que chama aproximação cromática. O que é aproximação cromática? É você ir na notinha mais próxima ali do acorde que você está indo. Se eu estou indo para o acorde Dó, só tem 2 notas, assim, digamos, mais próximas, que é o Ré bemol e o Si natural. O que ele fez? Em vez dele pegar o Si aqui e ir para o Dó, ele pegou o Ré bemol, ou seja... Olha que bonito. Mas em cima disso, ele fez um arpejo, que ele fez mais ou menos aqui. Não é? Não é isso que ele faz, ó? Quando ele já vai pro Ré bemol, ó, faz aqui, ó. Dá uma distância aqui que às vezes eu esqueço, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó.
Aí aqui ele dança, ó. Veja bem se ele não faz isso, ó. Assinatura. Então ele faz. Sol, Mi, Si, Fá, Si, Ré, Do. Ele pega Sol, Mi, Si, Fá, Si, Ré, Dó. E quando ele vai mais pra frente, ele tá tocando um pouquinho mais pra frente, ele muda um pouquinho essa assinatura aqui, mas permanece a mesma. Aqui, ó. Em vez dele fazer aqui. Então, em vez dele fazer, ele faz Ré, Do, Si, Do. Então ele faz Sol, Mi, Si, Fá, Si, Ré, Do, Si, Do. Então a diferença dele fazer para fazer é curta, mas caminha na mesma assinatura harmônica, que é, em vez de passar pelo Si para ir pro Dó, ele usa o Ré bemol, né? Então é como se ele estivesse pegando esse acorde aqui, ó. Então é aí ele pega, ó. Vamos dar um zoom aqui para vocês entenderem. Então, em vez dele fazer isso aqui, ó, ele faz. Ele pegou o acorde de Ré bemol e Dó. Ele pega aqui o Fá com essa construção: Mi bemol, Lá, Ré. Que você vai fazer uma dança. Ré, Do, Si, Lá. Então. Entendeu? Então, assinaturas é o que define o músico com estilo próprio, no caso do Ed, no caso do Paulinho, que eu mostrei atrás, e no caso do Rodney, que eu mostrei atrás. Vamos aqui para outro vídeo. Tá com a Champions League da tocata aqui, de novo. O que eu falei? Criando motivo, ritmo. Por que é importante você ter um dicionário de palavras, que as palavras vão ser acordes, grande? Porque você vai saber o contexto, não necessariamente você vai saber explicar o porquê você está usando. Mas o músico, o que diferencia um músico bom para um músico mediano é que o músico bom, ele não tem vergonha de usar palavras. Por que não? Né? Por que não? Por que essas palavras aqui, né? Por que não? Porque, veja bem, nesse vídeo anterior, no finalzinho ali, né, que ele faz... Ele pega esse acorde aqui, ó. Ou seja, é um Fá no baixo e no teclado Mi bemol, Lá e Ré. Ó. Lá, Ré e o Sol. Ó. Você pode usar também aqui, ó. Ó, dá para você usar nesse contexto, ó. Veja bem.
Dá pra usar esse acorde do vídeo anterior, mas dá pra usar esse aqui também. Olha a diferença. Então, no lugar do Fá menor, né, para transitar para o Si bemol, eu posso usar tanto o Fá, e aqui no teclado Lá, Ré e Sol, tanto Fá como Mi bemol, Lá e Ré, tá? Que vai caber ali harmonicamente. Baixo parado. Já dispensa comentário, né? O Toquinho Solano é um prato musical cheio demais. Veja bem, aqui dá para elucidar uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que eu mostrei isso no vídeo anterior, que é o baixo parado. É usar, o que eu posso dizer, é ser um músico mais preguiçoso. Te deixa sofisticado. Por quê? Aqui no coro, ele tem Lá bemol, depois Si bemol, Sol menor, nesse início aqui do coro, você pode usar um artifício que é deixar o baixo parado, só mudar o acorde. E dá uma sensação, caramba, que trem sofisticado, meu. Ó. Ou seja, deixei o baixo em Lá bemol, certo? E deixei o Si bemol aqui, ó. Ou seja, dá para você usar o artifício de Tá. Por exemplo, você está aqui, fazendo um acorde mais cheio, né? Lá bemol, Dó, Mi e Sol. Aí você só muda aqui, ó. Deixa o Sol ainda na ponta, você vai mudar só os dois. Do meio aqui, que é o Dó, você vai pôr no Si bemol, e o Mi você vai pôr no Ré. Ou você pode tirar o Sol da ponta e pôr um Fá. Eu gosto muito de usar essa formação aqui para ir pro Lá bemol. Sair do Mi bemol para ir pro Lá bemol. Em vez de fazer Mi bemol normal e a sétima menor, que é o Ré bemol. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu já pego aqui, vou fazer esse shape aqui para você entender, ó. Mi bemol, Ré bemol, Fá e Si. E vou puxar o Fá como se eu estivesse aumentando a tônica. Ou seja, se eu estou em Mi bemol, eu vou para Mi natural aqui. Olha como é que dá uma sofisticação um pouquinho maior. Em vez de fazer Mi bemol, fazer. Você pode fazer no baixo também. Em vez de ficar só no Mi bemol, você faz o Si bemol. Olha no chacoalho como é que fica lindo, né? Normal. Normal, né? Agora mudando isso, ó.
Ed sempre usa esse artifício aqui. Quando ele está no Fá menor e quer ir para o Si bemol, ele permanece o acorde do Fá bemol e só reduz aqui, ó, essas duas notinhas do meio aqui, ó. Então, por exemplo, eu tô aqui no Fá bemol. Vou pro Si bemol, permaneço o acorde. E o que eu faço, ó? Reduz a do meio, que seria, se eu tô em Fá aqui, Dó e Mi, Lá, Dó, Mi. E o Fá aqui na ponta, Lá, Dó, Mi, Fá. Vou permanecer. E o Dó e Mi eu vou fazer Si natural e Ré natural. Gênio, vamos passar aqui um pouquinho para frente para ver se a gente captura mais um pouquinho. Baixista educado, hein? Eu acho que nesse vídeo aqui ele não chacoalha, né? Ele faz a harmonia ali no swing. Ah, Toquinha. Põe aí o pica-pau descendo as cataratas. Ei! Vamos aqui para o nosso último vídeo. O bom músico. O que eu vejo? Recentemente eu vi um grande número de sanfoneiro aparecendo na orquestra. Não tem problema, acredito que se o Ministério liberou, ok. Mas tem ainda uns sanfoneiros que entram na orquestra, sabe? E na hora de tocar, ele começa a usar uns acordes, não vamos dizer nada a ver, mas são acordes que estariam no contexto de tocata, tá? Assim, ó, eu entendo que alguns acabam forçando a entrada, mas é um pedido meu, por gentileza. Vamos ter pelo menos um pouquinho mais de educação, porque coitado do encarregado, né, meu? E assim, acho que criar educação musical e respeito, a gente começa a receber mais respeito, tá? Então, o que remete a esse vídeo aqui? O Ed, ele tem uma delicadeza de tocar solano, de tocar na tocata fazendo harmonia e de tocar com alguém cantando. Tem uma série de vídeos aqui que ele faz com o pessoal, que o pessoal tá cantando, mas esse aqui me impressiona muito. Vamos ver aqui. O que me impressiona? É lindo demais. Veja bem, o que ele percebe aqui? No momento que a irmã estendeu o tempo, né, dessa nota, ele brincou. Ou seja, ele fez a sua dança ali, a sua assinatura. Então ele faz isso aqui mais ou menos, né? Vamos. O que eu acabei de mostrar a vocês ali? Baixo parado. Artifício de músico preguiçoso, que dá sofisticação. É uma brincadeira que eu gosto de fazer, de músico preguiçoso, né? Ficar o baixo parado ali, mas dá uma sofisticação fora do normal. Vamos ver? Então o que ele podia fazer? Ao lindo Pai
menor, né? Não, ele segurou aqui, ó. Ó, pega o acorde de Fá, baixo parado no Fá, depois o acorde de Sol, baixo parado no Fá. Ou você pode pegar aqui, ó. Aqui você tem Sol. Puxou aqui do lado o acorde maior. Você tem que lembrar de vir pra cá. Por quê? Enquanto você tá aqui, ó. Dá um tchan também, né? Como diz minha esposa, dá um tchan. Ó. Lindo demais, né? Então, vai. Ele pode fazer também o que ele fez no vídeo anterior, que é inverter os acordes. Então, se eu faço o baixo parado, aí eu vou pegar aqui o acorde de Mi menor. Eu posso fazer inverter o baixo. Vamos ver se fica bom? Deixa eu dar um zoom aqui para quem tem miopia igual eu enxergar também, né? Tem que ser inclusivo aqui no canal. Ó. Então, galera, tendo em vista que ele vai utilizar basicamente tudo que eu mostrei aqui atrás, eu acredito que esse vídeo final aqui, a gente, em vez de tirar o chapéu, né, vou criar uma nova falácia aqui. É digno de colocar a sanfona no colo, parar para escutar. Vamos colocar do início aqui. Ed, mais uma vez, um grande abraço, tá? Aquele abraço maravilhoso. Vamos se encontrar e tomar aquele cafezão. A delicadeza do fole. Ó. Inverteu? Coisa linda. Galera, vou deixar vocês com esse vídeo aqui, terminando. Peço por gentileza, se vocês gostou, se tem algo que eu possa melhorar, manda pra mim mensagens lá no meu Instagram, Fabio_Gobs, tá bom? Aquele abração, santa paz de Deus e aquele ósculo santo.